Olá pessoal, tudo bem? Professor José Humberto aqui com vocês hoje para falar sobre título de crédito e um dos pontos mais importantes que é nada mais nada menos do que o endosso. Olha só, se você gostou desse tópico que vamos tratar aqui nessa aula, já deixa o seu like, se inscreva no canal, faça parte desta nossa comunidade do direito empresarial. Toda semana com conteúdo gratuito, acessível, atualizando o direito empresarial para você que gosta da disciplina, gosta da matéria, trabalha com ela e está se preparando para as provas de concurso público, exame de ordem, enfim, tudo que tem de mais interessante e atual em direito empresarial, tratamos aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre títulos de crédito, em especial a figura do endosso. Para isso, uma breve introdução para vocês sobre o que é o endosso dentro dos títulos de crédito e alguns pontos que vocês precisam ter atenção para carregar na sua prova, para levar este conhecimento. Afinal de contas, professor, o que é o endosso? Sempre que você tiver essa palavra endosso, lembre de endossar. E endossar é passar, passar adiante. Nada mais, nada menos do que transferir o título de crédito. Então, quando falamos em transferir um título de crédito, falamos em endosso, falamos em endossar, falamos em passar adiante. Para isso, você precisa ter uma atenção muito importante. Em primeiro lugar, que para endossar, para fazer o endosso, você precisa, nessa primeira parte, analisar se o título de crédito ele é à ordem ou não à ordem. E isso é muito fácil quando você estiver aí com o título em mãos, como cheque, nota promissória, letra de câmbio. Você vai observar que nele já consta a cláusula à ordem. Você vai observar lá, ó, pague tanto, tal quantia, a fulano ou a sua ordem. Essa cláusula está expressa porque é a regra nos títulos de crédito típicos que nós temos. Isso quer dizer que pague a fulano ou a quem ele ordenar, ou a sua ordem. E para isso, ele precisa ordenar a transferência, ele precisa passar o título adiante, ele precisa endossar. E aí que vem um ponto muito importante. Por quê? Observada essa primeira parte, o título é a ordem, você vai então para a segunda parte, ou seja, já que aquele portador, o beneficiário do título de crédito, pode transferi-lo por endosso, já que consta a cláusula à ordem, como que deve ser feito esse endosso? E aí nós temos duas opções. A mais simples, o beneficiário, aquele que vai receber o dinheiro, que é o titular do valor ali constante no título, basta assinar no verso, atrás do título, uma simples assinatura. Então, com a simples assinatura do beneficiário no verso do título, já temos a figura do endosso. E aí você me pergunta, pode ser feito também na frente do título, ou seja, no anverso? Também é possível, basta que assine e coloque uma expressão identificadora, ou seja, endosso e assina. Veja, no verso, simples assinatura, no anverso, assinatura mais expressão identificadora. Viram como é simples? Então olha só, no primeiro passo, título à ordem, posso endossar. Segundo passo, como fazer? Simples assinatura no verso ou no anverso, assinatura mais expressão identificadora. Um terceiro passo, também muito importante, esse endosso ele pode ser em preto ou endosso em branco. Qual a diferença? O endosso em preto, ele diz a quem o título foi endossado. Então, endosso para João, Maria, José, Thaís, é um endosso em preto. Já o endosso em branco, ele não diz a quem foi feito o endosso. Lembra naquela forma do verso? Se o beneficiário simplesmente assinar no verso do título, ele endossou. Endossou em branco, ele não disse a quem, e certamente aquele que portar o título daí em diante será o titular desse crédito, o beneficiário. Prestaram atenção nesses três pontos?
Então vejam só um ponto realmente extremamente relevante que eu vou falar agora, que os alunos erram muito em prova, que os advogados têm dificuldade e também é muito simples. Bem, o Código Civil, lá no artigo 912, ele deixa claro que o endosso parcial é nulo, ou seja, ou transfere tudo ou nada, porque endossar parte de um título de crédito é nulo. Então não podemos transferir parte do título, mas a totalidade. Estou aqui com um cheque e vou transferir, endossar esse cheque. Preciso, como beneficiário, endossá-lo todo, totalmente, e não posso endossar simplesmente uma parte desse título de crédito. Artigo 912 do Código Civil, e a legislação ela é unânime nesse sentido, tanto Código Civil quanto a legislação especial. Não pode endossar título de crédito de forma parcial. Mas aí vem um problema, que é justamente o que confunde os alunos, confunde os estudiosos. Porque o Código Civil, lá no artigo 914, ele prevê que, salvo estipulação expressa em contrário, o endossante, aquele que transfere o título, não responde pelo pagamento deste título. Ou seja, quem transfere se chama endossante. Quem recebe por endosso o título se chama endossatário. Então, uma relação aqui exemplificativa, bem simples. O José Humberto pagou um cheque a você. Você é o beneficiário e você transfere, você endossa para a Maria. Você é o endossante. E o que prevê o Código Civil? Artigo 914. Você, como endossante, em regra, não responderá pelo pagamento desse título, salvo estipulação em contrário. Então veja, você endossante que transferiu o título não responderá pelo pagamento dele. Você tem essa tranquilidade dentro dessa relação. Mas isso é o Código Civil, é o artigo 914. E não se esqueça, nas outras aulas que fizemos aqui, eu disse, o próprio Código Civil, lá no artigo 903, nos deixa claro que ele, Código Civil, se aplica de forma supletiva, ou seja, primeiro se aplica a legislação especial dos títulos de crédito, daquele título, para depois, se for o caso, aplicar o Código Civil. Ele tem uma aplicação supletiva. E daí um ponto que é importante, é porque esse artigo que prevê que o endossante não é responsável pelo pagamento é o 914 do Código Civil. Mas ele tem aplicação supletiva. E quando nós vamos na legislação especial do cheque, da letra de câmbio, nota promissória, duplicata, que são os títulos típicos, que tem a legislação própria, lá prevê que o endossante, em regra, responderá pelo pagamento. Olha que interessante, a legislação especial prevê que o endossante é responsável pelo pagamento nos títulos de crédito. Não tem saída, não tem escapatória. Então lá, num cheque, por exemplo, quem endossar responderá pelo pagamento. Então, professor, mas tem alguma alternativa para isso? Sim, a própria lei especial prevê o seguinte, o endossante, quem vai endossar, tem duas saídas. Ele pode colocar que endossa sem garantia, ou seja, não garante o pagamento, mas aí colocou de forma expressa, tá bom? Ele pode fazer isso. E tem uma outra alternativa, ele pode proibir novo endosso. O que isso quer dizer? Ele, ao transferir, vai endossar e escrever proíbo novo endosso. Tá, mas o que isso quer dizer? Que ao transferir, responderá somente pelo pagamento para o próximo endossatário, para quem ele transferiu. Agora, caso o endossatário transfira esse título em novos atos, novas ações, este endossante que proibiu o novo endosso não será responsável perante esses terceiros endossatários, ou seja, ele se resguardará, esse primeiro endossante, que proibiu o novo endosso, perante o primeiro endossatário que praticou o ato com ele. Perceberam isso? Então a regra é que quem endossa responde pelo pagamento. Endossante responde pelo pagamento. E vamos além? Vamos fechar essa aula aqui com um detalhe importantíssimo. O endossante ele não responde somente pelo pagamento. Ele responde também pela
existência. Professor, mas como assim pela existência? O título não existe, não está aqui? Mas nós temos a possibilidade de títulos de créditos falsos, como a duplicata fria. Ou seja, o título nunca existiu, ele não é verdadeiro. Ou o cheque clonado, veja, não é verdadeiro. Então aquele que endossa um título inexistente ou fraudulento responderá pela existência dele. Porque o título, então, não era verdadeiro e, como prevê a lei, responderá o endossante pela existência. Olha, o título é clonado, então o endossante terá que pagar esse valor. Ok, pessoal? Se você gostou dessa parte tratando sobre o endosso, deixa aqui o seu like, seu comentário aqui dentro da nossa aula. Muito bom ter você aqui. Lembre, lá no Telegram do professor Luiz Alberto, debate, conteúdo e muita matéria tratando do direito empresarial. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Valeu, pessoal! Até mais!